correntinho e vai nos ajudar em mais uma passagem aqui do entendimento do Evangelho de Cristo. E também gostaria de lembrar do curso de Espiritismo. Começa aqui 18h45, 15/7. A gente às vezes olha, não vou entrar porque o curso já começou, mas em qualquer parte dos módulos a gente consegue acompanhar assim, porque cada módulo está sempre voltando, fazendo referência ao módulo anterior, anteriores. Então, não se acanhe não, para não vir para o estudo, porque já começou, você vai pegar ele do meio, do fim, ou um pouco depois do começo, porque vale a pena, vale sempre a pena. E o Evangelho de Jesus tem essa facilidade de onde a gente começar, a gente está sempre pronto para entender. Seja o que for, com as bênçãos de Cristo, os nossos colaboradores, o Gilani que está sempre à frente desse trabalho aí, já com muita experiência. E compartilhar esse conhecimento do Evangelho é muito fácil, porque cada um de nós tem uma sementezinha dele já plantada no coração, e aí a gente vai ajustando as experiências, conversando, sempre à luz do Espiritismo, e vendo aí qual é a mensagem de Jesus. Continua a nos dizer. Então está aí o convite, o espaço do Espiritismo, 18h45, todos os sábados. É a nossa lanchonete também, lá embaixo, para que a gente possa também, além de comer coisas gostosas, às vezes está um pouquinho da caridade, porque toda a renda é aplicada aqui mesmo, os trabalhos da casa. Então, mais um convite. Sai daqui, dá uma passadinha rápida lá embaixo, tem sempre muita coisa lá. As meninas trabalham com todo cuidado para não fazer nada, não trazer nada que seja prejudicial à saúde. Né? Então, pode exercitar a gula sem medo lá embaixo, é tudo saudável. Então, como sempre, a gente vai fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso. É a mensagem de número 131, o mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 32. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura dos seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do espírito eterno. E, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desfios mortais. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a palavra do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Pretendiam apenas o espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, um passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta no silêncio, dando-nos a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos impedidos. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalhe ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue seguindo a extensão do bem. Convide que o vasto mundo inferior apenas te pedirá, maliciosamente, pelas distrações e sinais. Então, com essa prece, nós pedimos ao nosso companheiro Marconi, com essa leitura, convidamos o Marconi para fazer a nossa prece inicial. Procuremos fechar os nossos olhos, aproveitando o momento que estamos elevando os nossos pensamentos
imaginando a figura de Jesus em nossa mente. Agradecer primeiramente ao Mestre por nos orientar, nos intuir. E sabemos, Senhor, que ainda somos petitórios demais. Sabemos que o Senhor e a pleia de Espíritos estão sempre a nos orientar, nos intuir para o bem. Por ainda sermos teimosos, imperfeitos, ainda caminhamos para o mal, para o egoísmo, para a maledicência, e assim precisamos do teu apoio, e principalmente pedir aos irmãos que têm em seus corações, que esses irmãos orem pelos irmãos que estão em dificuldades, criando uma psicosfera saudável, onde possa envolver a todos e esses serem intuídos a diminuir as suas sombras, com isso aumentando a sua luz. Sendo assim, Senhor, que possamos condimentar, Senhor, o pão que se dá, que possamos condimentar de amor o pão que se dá, para não amargar a boca de quem o recebe. Que possamos, Senhor, neste momento, estamos numa assembleia, a ouvir uma mensagem edificante, que possamos sair aqui desta noite mais confiante, na certeza do teu amor por todos nós, e intuir palestrante, para que sua mensagem chegue aos nossos corações de forma simples, verdadeira e confiante. Sendo assim, Senhor, continua conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ficar agora acompanhando o nosso irmão Gino. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, antes de tudo, nós sempre agradecemos. Além da presença de todos, agradecemos a oportunidade de entrar numa casa como essa. Não é todo dia que nós temos a oportunidade de vir a um lugar que atende mais de 100 crianças, que vive realmente a lei de Jesus, que busca o Espiritismo na sua forma mais pura e simples, uma casa grandiosa, uma casa de luz. Então, muito obrigado pelo espaço. Esse mês, meus irmãos, nós estamos trabalhando o tema Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Porque nos impressiona por demais, nesta época da humanidade em que nós temos acesso a tantas e tantas formalidades do ponto de vista das relações humanas, em que avançamos grandemente na ciência, na tecnologia, em um período em que podemos conversar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real, onde a ciência avança, a medicina traz para as criaturas várias formas de cura. Nunca, meus irmãos, nunca houve tanta depressão. As doenças do espírito se espalhando como uma pandemia por todo o mundo. O que está acontecendo? Por que nós estamos perdendo o caminho de Deus? Por que as criaturas têm sofrido tanto? Se agora temos tanto conforto, onde estamos errando? O que é preciso fazer? É relatado no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que os discípulos se aproximam de Jesus e questionam ao nosso mestre: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Porque aqueles discípulos discutiam constantemente e tinham dúvidas, tais quais as nossas. Queriam saber quem eram entre eles os maiores, os que tinham mais fé. E muitas vezes Jesus precisava esclarecê-los.
E assim foi. Eles perguntam ao Jesus quem é o maior no reino dos céus. E observemos a didática divina. Porque o Senhor coloca no meio deles uma criancinha. De estatura pequena, era o menor no meio daquele grupo de adultos. E diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, que se vocês não transformarem os seus corações, tal qual esta criancinha, não entrarão no reino dos céus. E aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que se faça menor, como esta criança. Era o maior de todos, meus irmãos, o nosso Mestre e Senhor, nos convidando à humildade, a compreender a grandeza das coisas dos céus, a saber que não é grande para o reino celeste aquele que acumula a fortuna tão somente da terra e não vive os sentimentos. Era o Senhor nos convidando a observar a vida de outros paradigmas, porque você venceu na vida, mesmo que não seja milionário ou que não seja o melhor da sua profissão, porque você venceu na vida, se respeitou sua família. Você é grande para os céus toda vez que busca fazer o bem ao seu irmão. Nós não precisamos dessa avalanche de coisas que o mundo tem tentado nos impor. Nós não precisamos ter milhares de amigos, como as redes sociais nos mostram. É necessário trabalhar o sentimento, buscar as coisas sutis e divinas. A nossa verdade é espiritual, meus irmãos. A nossa caminhada no planeta é passageira. Este corpo que carregamos é só uma ferramenta, não precisamos ser escravo dele. Ninguém de fora tem o direito de dizer como ele deve ser. É mais uma ferramenta para trabalhar no bem. Somos criaturas na caminhada terrestre. Jesus já nos chamava a compreender que por muitos lugares aqui da terra existem os grandiosos, os heróis, os missionários. E às vezes nós passamos anos a fio ao lado deles e não os reconhecemos. Porque não é difícil, meus irmãos, que a criatura que varreu este prédio seja o maior de todos espiritualmente. E ela não está aqui. E ninguém sabe o seu nome. Não é difícil que a criatura que levou o lixo lá de fora, botou no caminhão, levou para o aterro, para que a cidade não entre em infecções, em doenças generalizadas. Não é difícil que aquele seja um grande missionário dos céus. Não é difícil que o porteiro do prédio, que às vezes a gente não conhece, o vigilante do local que nós trabalhamos, a mulher que vem e traz o café. Eis que os missionários dos céus estão em todos os lugares. Estão ao nosso lado, caminham por aí. Só que o mundo costuma não dar-lhes muita atenção. Às vezes, meus irmãos, buscando seguir o caminho dos que são grandes aqui na terra, dos grandes do campo do materialismo, é que nós nos perdemos. Tentando ser tão rico quanto tal pessoa, ou tentando ser tão poderoso quanto aquele outro, tentando ser tão inteligente quanto aquele mais. Cada um de nós tem uma caminhada. Não podemos violentar a nossa essência, a nossa natureza. É preciso deixar a vida fluir. Não estamos aqui tão somente para sofrer. É preciso ser menos exigente com nós mesmos. Caminhar, sabendo dos nossos defeitos, buscando a nossa melhora, a nossa evolução espiritual. Tentar reconhecer também que em cada lar, em cada grupo familiar, o Senhor enviou um missionário para aumentar o nosso padrão, para elevar a nossa forma de ver o mundo, para nos espiritualizar mais. E nós crescemos junto deles e às vezes não os reconhecemos. É relatado na psicografia de Chico Xavier que um espírito estava para voltar à Terra.
e busca o seu guia espiritual antes do seu renascimento, da sua reencarnação. E diz aquele guia: anjo bom, eu já me cansei do veneno das posses da terra. Para mim não interessa mais as moedas, o luxo. Eu sei que tenho que caminhar pelo planeta mais uma vez, mas queria te suplicar que nessa minha caminhada da terra eu possa trabalhar junto de Deus. E o anjo olha para aquele candidato e diz: tu sabes o que estás pedindo? E o candidato diz: ensina-me. Se eu não sei, ensina-me. Mas me permite viver na terra, próximo de Deus, longe das coisas materiais, do egoísmo humano. E aquele anjo bom consulta espíritos em mais alta hierarquia e retorna para dizer àquele candidato que o seu pedido foi aceito. E o explica: o céu aceitou o teu pedido, e descerás à terra, mas viverás perto de Deus. E como estarás perto de Deus, os homens te tratarão como tratam o Criador. Exercerás o amor da forma mais sublime, e eles por muitas vezes não te reconhecerão. Como estarás perto de Deus, tu não vai cansar de servir, de agir no bem do próximo, de trabalhar pelo teu. Mas a maioria das vezes, eles vão te esquecer. Te darão um nome bendito na terra, assim como fazem com Deus. Mas quando for a hora de te contribuírem e retribuírem o que tu fez, eles não vão estar lá. Como estarás perto de Deus, alimentarás as criaturas com o teu próprio sangue. E quando eles baterem asas e se desenvolverem, a maioria deles não lembrará de ti. Irás embelezar as criaturas para os torneios de beleza. Irás utilizar da tua força para dar-lhes inteligência, para que eles possam avançar. E quando eles chegarem nas vitórias, no fausto do poder, na loucura da fama, não lembrarão quem as ajudou. Irás trabalhar sem nem um minuto de folga, porque todos os trabalhos na terra têm compensação amoedada e momentos de descanso. Mas tu estarás próximo de Deus e estarás sempre trabalhando e servindo. Como estarás próximo de Deus, sentirás o fogo do sofrimento. Quando os homens, em seu impulso homicida, decidirem pela guerra, e mesmo com todo o teu amor, tu não conseguir fazer com que eles parem, irás chorar e esconderás as tuas lágrimas com um sorriso. Como estás perto de Deus, verás as criaturas avançarem umas contra as outras, e eles não te ouvirão. Irás servir à mesa dos teus, e a maioria das vezes te alimentarás tão só com os restos. E quando os que tu tutelas adormecerem, tu velarás entre a prece e a aflição. Não receberás pagamento em moeda, porque tu estás perto de Deus. Serás todo amor, e a maioria das vezes o teu amor será confundido com fanatismo e loucura. Como estarás perto de Deus, irás testemunhar o amor mais puro na terra, e por muitas vezes eles não te reconhecerão. E aquele candidato diz: anjo bom, mas que missão é essa? Que trabalho é esse? E o anjo o esclarece:
Descerás à terra e serás mãe. Serás a mãe dos homens. Porque muitas vezes, meus irmãos, os enviados celestes são os que estão bem próximo de nós. E as frases que eles nos mandam às vezes incomodam. Menino, veste um casaco, senão você vai adoecer. Meu filho, vem almoçar. Tenta de novo. Você não vai. Às vezes nós não reconhecemos heróis celestes vivendo no mesmo teto, por muitas vezes na figura de um pai que abandona os seus sonhos da juventude e carrega nos ombros o peso de um lar e faz com que tenhamos vidas bem mais fáceis do que as que eles tiveram. E nós nos desenvolvemos, e não foram poucas as vezes nos atendimentos fraternos da vida que nós ouvimos as criaturas dizerem: mas o meu pai é um ignorante. Não façamos isso. Honrar pai e mãe. Eis que por muitas vezes heróis celestes estão por aqui, esperando o nosso reconhecimento e a nossa observação para que nós também possamos avançar. Para que aquela angústia que toma o nosso peito e nós não sabemos o que é, seja acalmada. Para que possamos abraçar a fé e viver a paz dos que acreditam no mundo melhor, dos que acreditam na regeneração, dos que sabem que este mundo é moral e que Deus não perdeu o controle desse planeta. Viver a paz de quem sabe que tudo é passageiro. Só o reino de Deus é eterno em nossas vidas. A paz de quem conhece o verdadeiro poder e de onde ele vem. A verdadeira grandeza. É importante, meus irmãos, principalmente nas casas espíritas, que nós possamos olhar esses detalhes dos corações das criaturas. Nós devemos receber muito bem, com todo o carinho e atenção, os juízes, os médicos, os promotores e as irmãs que caíram no abismo da prostituição. E os irmãos que caíram na lama do crime, assim como Jesus fazia, buscando tocar os corações das pessoas, fazendo da casa espírita uma oficina de luz. E envolvidos nesse trabalho, nós vamos nos sentir bem melhor, reconhecendo a grandeza dos indivíduos e não da ocupação que eles têm nessa vida, nessa existência. Porque Chico Xavier nos traz um relato muito interessante, em que desencarnaram 3 criaturas. E essas 3 criaturas almejavam conviver próximo a Jesus no plano espiritual. Gostariam de viver com Ele, trabalhar junto dEle. E diante da entrada daquele local, eles abordam o anjo Gabriel. E aquele anjo bom conversa com cada um deles. E após a conversa sabe que ali existem um político, um operário e um soldado. E Gabriel não pode deixar que eles entrem, então somente por sua decisão. E vai até o Senhor. Ele vai até Jesus. E diante do nosso mestre amado, aquele anjo começa a interceder por aqueles homens. E diz: Senhor, 3 criaturas da terra longínqua vieram aqui, Senhor. Eles desejam viver contigo. Eles querem ficar próximos de ti, trabalhar junto a ti. E Jesus o diz: Gabriel, tu bem sabes que cada homem constrói o seu céu ou o seu inferno. O que esses homens trazem da terra, Gabriel? O que eles fizeram para merecer o dom de habitar conosco? E Gabriel se empolga
e diz: conversei com eles, Senhor. E o primeiro era um grande político, um estadista, Senhor. Criava leis, trabalhou no legislativo, ajudou as pessoas, envolveu-se por toda a sua carreira, de forma bem intencionada, nas decisões da sociedade. Era um homem muito respeitado na terra. E quando do seu desencarne, os seus despojos carnais foram para um ataúde de vidro. E os homens o homenagearam, ele percorreu 200 léguas. E foi guardado no mármore do Palácio Nacional. Muitos o amam, Senhor. E Jesus, com um sorriso melancólico, diz: Gabriel, mas este homem teria seguido as leis que impôs às outras pessoas. Não teria ele se embriagado no veneno do poder terrestre. E Gabriel diz: Senhor, foram as disputas políticas, Senhor. Eram muitas ocupações, ele precisava produzir leis. Ele não teve tempo, mestre. Diante de tanto trabalho, ele não teve como conhecer a tua palavra. E Jesus o diz: Gabriel, toda criatura que ascender ao poder terreno há de ter o meu evangelho como bússola. O paraíso ainda não é para ele. Deixa que ele volte, Gabriel. Deixa que ele volte à lavoura do amor. Deixa que ele volte à terra. E depois entrará no paraíso pela porta da caridade e do bem. Mas diz-me, o que fez o soldado? E Gabriel, ainda muito empolgado, tentando argumentar por aqueles homens, diz: Senhor, este era todo bravura. Por suas atividades durante a guerra, foi nomeado chefe dos exércitos. Defendeu a sua pátria, Senhor. Ele traz o peito coberto de medalhas e de insígnias. Os homens o respeitam muito. Quando do seu funeral vieram criaturas de outras nações. As suas cinzas foram colocadas em madeiras de lei e levadas para serem guardadas em um belo monumento, em mármore puro. O seu nome até hoje é falado com muito respeito na terra, Senhor. E Jesus o diz: Gabriel, nunca na minha lei eu separei os homens por nações ou por bandeiras. Como eles podem ainda admirar aquele que mata o seu irmão em nome do patriotismo? Não, Gabriel. O céu ainda não é para ele. Deixa que ele volte à terra e depois, quando estiver na lavoura do amor, consiga a entrada no paraíso através da caridade e da paz. Mas diz-me, o que fez o operário? E Gabriel, já sem acreditar muito, já meio desgostoso, diz: Senhor, esse eu não tenho muito o que dizer da vida dele, porque teve uma existência miserável, Senhor. Quando criança, rasgava a terra seca, em terras que não lhe pertenciam. Ainda é muito moço, foi trabalhar com a força das máquinas, para servir à humanidade, mas ninguém sabia o seu nome. Viveu a pobreza extrema porque o mundo nunca lhe pagou o salário conveniente. No oceano de lágrimas que era a sua vida, a âncora que existia era a fé em Ti. Viveu pela fé, Senhor. Morreu com a esperança. Esse eu não tenho muito o que falar. Quando caiu morto, foi recebido por mãos caridosas que o enterraram em vala comum.
na vala dos indigentes, dos desgraçados. Ele disse: eu não tenho muito o que dizer. E Jesus sorri e diz a ele: Gabriel, o céu pertence a esse herói. Deixa-o entrar. Porque se o mundo não conseguiu ver sua grandeza, os céus o reconhecem. Enquanto o político criava leis que não seguia, enquanto o soldado matava os seus irmãos, ele se imolava fazendo a sua obrigação. Enquanto o corpo dos demais foi encerrado no mármore frio, o corpo deste herói, Gabriel, voltou à terra e alimentou sementes que serviram para os pássaros e melhorou ainda mais o perfume das flores. Deixe-o entrar. O céu pertence a esse herói. E enquanto os poderosos da terra voltavam para novas encarnações, aquele que era visto no mundo como perdedor, como pequeno, como que não ascendeu, ia habitar com o Senhor e lá trabalhar pelo bem da humanidade. São novas formas de ver a vida, novas formas de pensar, a dinâmica da nossa caminhada na terra. É necessário perceber, por muitas vezes, meus irmãos, o quanto o Senhor já nos deu para acalmar o nosso coração. Terapias maravilhosas são dadas pelo Espiritismo. Quando estamos muito preocupados com nossas finanças, os irmãos nos convidam a entregar a sopa. E você vai de madrugada na chuva entregar a sopa a uma família que está dormindo debaixo da ponte. E você louva a Deus por tudo que tem, mesmo endividado, mesmo com dificuldades. Quando estamos muito revoltados com nossa situação do ponto de vista corporal, com uma ou outra doença que nos atinge, a Casa Espírita nos convida a visitar a oncologia, lá do Hospital da FAP. E lá nós vamos ver criaturas em frangalhos, louvando a Deus, dando seus últimos passos na terra. É preciso mudar o ponto de vista. Eis que é necessário compreender que a fé que nós queremos alimentar no coração tem que trazer para nós muitas mudanças. É preciso reformar o nosso sentimento. A palavra reforma íntima não é só uma palavra jogada ao vento, é preciso cortar na própria carne. Às vezes é muito difícil, às vezes temos que lidar com o nosso orgulho, mas é preciso fazer. Nós bem sabemos que o movimento religioso não é só uma reunião feita uma vez por semana, não é só um encontro social, nós bem sabemos que este movimento que nós chamamos de espiritismo, por muitas vezes nos tirou do chão. Se puxarmos um pouco pela memória, entramos na casa espírita, a maioria de nós, com o coração aos pedaços. E como foi maravilhoso ter alguém para nos ouvir, uma criatura que nos chama ao canto e diz: tudo passa, estamos juntos, porque estamos todos juntos nessa caminhada. Às vezes achamos que a maior dor do mundo é nossa. Estamos todos no mesmo barco. O sofrimento campeia por aí. É preciso darmos as mãos, exercitar a fé, viver a fé como Jesus nos ensinou. Porque é relatado, através da psicografia de Chico Xavier, que os apóstolos constantemente entravam em discussões, que eles queriam se degladiar por muitas vezes, estavam juntos de Jesus, mas cometiam erros muito parecidos com o que vemos hoje. Em dado momento, em uma dessas discussões, Levi dizia que a fé era um atributo apenas das criaturas cultas, que o homem ignorante não conseguiria ter fé porque não iria compreender algo tão sublime. E Tiago dizia: não, a fé é para aquele que tenha vontade. E o debate seguia adiante.
até que Jesus é chamado a esclarecê-los. E o nosso Senhor e Salvador diz aos seus discípulos que a fé é estar sempre pronto para Deus, seja na caminhada florida, seja quando os nossos pés são machucados no espinho. A fé é aceitar os desígnios divinos, sem murmurar. É viver as nossas experiências terrenas e saber que o Pai Todo-Poderoso vela por nós. E Tomé diz: mas Senhor, um homem sem instrução conseguiria ter uma fé desse tipo? Conseguiria viver realmente isso, Senhor? E ainda mais, como saberemos o que é desígnio divino em nossa vida? Como vamos saber o que Deus está mandando para nós? Porque eu mesmo conheço muitos ladrões que dizem que têm sucesso porque Deus cuida deles. Preguiçosos que dizem que sua preguiça é desígnio de Deus. Como saber? E Jesus o diz, que os desígnios de Deus estão sempre em nossas vidas e vamos reconhecê-los no momento em que Ele nos dá o prazer de viver e no momento em que Ele nos tira esse prazer, nos convidando aos testemunhos e nos fazendo evoluir. Que a fé será encontrada nas criaturas que trazem o coração mais machucado. Esses serão os fiéis, os que trazem a vida com maiores dificuldades. Mas Tomé tinha uma certa dificuldade na fé. Às vezes ele ouvia algumas coisas de Jesus e não levava aquilo em absoluto. E disse: ah, Senhor, quem terá tanta fé? Quem terá tanta lealdade, mestre? Quem nesse mundo terá toda essa lealdade? E Jesus o diz: Tomé, o julgamento final é do nosso Pai, mas te afirmo que nós encontraremos a fé verdadeira nos corações que sangram na caminhada humana. E passam-se alguns dias, chega o dia da crucificação do nosso Senhor. Aquela prisão injusta, aquele processo mais do que injusto, e diante de tudo o que estava ocorrendo, os apóstolos fogem. Tomé era um deles, um dos que fugiu. Mas sem suportar a distância, ele veste roupas diferentes para não ser localizado, reconhecido como um dos seguidores daquele que estava sendo morto. E com aquelas roupas diferentes, ele se aproxima da multidão e se aproxima de Jesus. E ele vê o Senhor carregar aquele madeiro infame e olha para aquelas mãos benditas que só fizeram um bem na terra e elas estão sangrando, machucadas. Tomé olha para a multidão ao redor e o populacho grita impropérios, ironias. E dizem: tu não é o Salvador, tu não é o Messias, salva a ti mesmo. Entre pedradas e xingamentos, Tomé vê o nosso Senhor carregar aquela cruz, os seus ombros machucados, o seu peito ofegante. E na sua mente de homem lógico, ele questiona: onde está Deus? Ele olha para o céu e espera que falanges de anjos venham libertar o Senhor e esmagar aqueles criminosos. E ele pensa consigo mesmo: por 3 anos eu achei que Deus tinha todo o poder da terra. Mas que tipo de presente é esse que ele está dando ao filho que mais o ama? Uma cruz, o Gólgota, o local dos criminosos. Tomé não quer acreditar. Ele se sente como que afogado e olha ao redor porque quer falar com algum dos outros apóstolos, quer desabafar. Não vê ninguém. Ele percebe que o nosso Senhor algumas vezes levanta a cabeça e olha para a multidão,
buscando um rosto amigo. Tomé procura no meio da multidão as criaturas que Jesus tinha ajudado no dia anterior e que felizes estavam ao lado dele, os aleijados que levantaram, os cegos que voltaram a ver, os leprosos que foram limpos. Ele não encontra ninguém e questiona consigo mesmo, mas como pode? Como pode o filho predileto de Deus estar numa situação dessas? Os cravos que perfuram as mãos do Senhor na cruz, o barulho daquele ato ecoa na mente de Tomé de forma terrível. Ele cai em pranto profundo e ele vê que Jesus carrega no rosto uma serenidade celestial. Tomé vê descer do rosto divino o suor, junto com sangue, que se mistura com as chagas do nosso Senhor, e chora ainda mais. Ele vê que ao lado do Senhor estão 2 ladrões. E naquele momento de desespero, um dos ladrões diz: Mestre, Messias, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E impressionado, Tomé escuta o nosso Senhor dizer: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E naquele instante, os olhos do Senhor se encontram com os olhos de Tomé. E Tomé lembra-se da caminhada com Jesus, dos braços junto ao Tiberíades, da alegria dos ensinamentos. Lembra-se da última conversa, em que o Senhor falou da fé nos corações sofredores. E se aproximando um pouco mais, Jesus o diz, não pela palavra articulada, mas de mente para mente: Vês, Tomé, vês? Quando os homens da lei me condenam, quando os meus apóstolos fogem, eu encontrei a fé verdadeira no peito de um ladrão. E Tomé, emocionado, cai mais uma vez em pranto. Aguarda por algumas horas o corpo do Senhor ser retirado dali e reflete sobre o ensinamento. E na volta, ele sente como que se o seu espírito fosse retirado do corpo e se vê em cima de um monte. E ao pé daquele monte ele vê claramente a marcha da humanidade. E vê os doutores passando orgulhosos, os poderosos com sua mente, achando-se acima dos seus irmãos. Tomé vê os discípulos passarem envergonhados e depois ele vê passar os que Jesus auxiliou, os que tiveram fé o bastante para receber a cura do Senhor. Eram os estrupiados, os que traziam o coração mais machucado, os aleijados, os cegos, os leprosos. E Tomé escuta passos calmos aproximando-se dele. Espiritualmente, era Jesus, que toca na sua fronte e diz mais uma vez: Vês, Tomé, vês? Quando os homens da lei me condenam, quando os meus discípulos fogem, eu encontrei a fé verdadeira no peito de um ladrão. Porque é preciso repensar, meus irmãos. É preciso rever muito dos conceitos que nós carregamos até hoje. É preciso, por muitas vezes, começar do zero para reaprender o que é respeito e o que é amor. Eis que somos chamados a modificar este mundo. Já é hora de avançar com Cristo. Somos os trabalhadores da última hora. As portas do bem estão abertas, esperando os servidores chegarem. Somos todos nós convidados
a colocar as nossas mãos nesse trabalho. Jesus espera de nós atitudes diferentes, corações renovados, novos pensamentos, mas principalmente novos atos. É preciso testemunhar o Evangelho do Senhor no nosso trabalho, no nosso dia a dia, junto aos nossos irmãos de outras religiões. É preciso ter a humildade de reconhecer a grandeza dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos das linhagens africanas de religião. É preciso trabalhar no bem, meus irmãos. Toda e qualquer virtude que nós tivermos foi um presente que o Senhor nos mandou e é a ferramenta que precisamos utilizar para servir ao próximo e trabalhar no bem. Chico Xavier nos traz um conto em que um homem muito bom, mas era muito bom, desencarnou. Na sua vida na Terra, ele passou todo o tempo voltado às coisas de Jesus. Estava sempre em oração, estudando a vida do Cristo, querendo entender a moral do Senhor. Trazia consigo uma grande mente. Se isolou demais. Para não se sujar com as coisas terrenas, ele nunca foi em uma festa. Quando alguém tinha uma conversa menos digna, ele se afastava, no mesmo momento. Não gostava de ter tantas amizades, porque as pessoas, por muitas vezes, não queriam falar sobre o Senhor, sobre as coisas de Deus. Ele foi se isolando cada vez mais, e a sua existência na Terra passou muito rápido. Porque passa rápido mesmo, e nós sabemos. Ainda ontem éramos crianças. Passa assim. E quando do seu desencarne, aquele espírito tinha convicção que iria viver com Jesus. Porque a sua vida, no seu ver, não tinha tido nenhum equívoco, nenhum erro. Ele voltou da terra limpo e trazia no seu perispírito um brilho fora do comum realmente. E ele não acreditou. Porque ao longe, no plano espiritual, ele via Jesus se aproximar. E não existiam palavras humanas para descrever a alegria daquela criatura que estava diante de Jesus. E ainda mais, o Senhor se aproxima e o cumprimenta. Sede bem-vindo. Ele se sentiu mais feliz do que todos os príncipes da terra. Eis que a vitória havia chegado. E Jesus sorri para ele. E ele diz: Senhor, passei a minha vida inteira voltada para ti, Senhor. Eu busquei todos os livros. Eu quis viver como tu viveu. Senhor, tudo que fiz foi porque te amo muito. E Jesus o diz: amado discípulo, o que fizeste com as luzes que eu te enviei? Porque tu eras capacitado, tu tinhas facilidade de comunicação, tu tinhas facilidade em fazer amizades. O que fizeste com isso que te enviei? Ah, Senhor, eu não queria perder tempo com os homens, porque eles se voltam para coisas inúteis, Senhor, eles só querem ver a matéria. Eles ainda gostam das coisas rudes, e eu te amo, Senhor. Então esses dons que tu me enviaste, eu guardei no coração, porque eu não queria sujar a grandeza do que é teu. E Jesus o observa melancólico e diz: e a inteligência que eu te enviei? E as tuas capacidades no bem? O teu conhecimento da minha lei? A tua saúde? As tuas possibilidades? O que fizeste de tudo isso? Ah, Senhor, os homens não querem aprender. Quando se fala no teu nome, eles viram o rosto.
O mundo está imundo, Senhor. Eu não queria perder tempo. Preferi guardar tudo no meu coração, porque eu te amo. Falar com eles era descer ao lamaçal da terra. Eles ainda não te compreendem, Senhor. Alguns te xingam. Outros dizem que tu era comum. Outros dizem que tu não existiu. Eu não queria me misturar com eles. Eu te amo demais, mestre. Me diz, agora que vivi tudo isso, me diz se poderei habitar contigo nos jardins de luz, se poderei ser um dos teus aqui, servindo a humanidade daqui. E Jesus o diz, amado discípulo, por agora não. É preciso voltar. Volta para a terra, meu filho. Vai para a lavoura do amor. Vai e caminha no meio dos equivocados. Leva a doçura do meu evangelho aos corações sofredores da terra. Vai e fala com os criminosos. Testemunha o meu evangelho junto aos que me odeiam. Volta para a terra, meu filho. Porque tu és um poço de conhecimento, mas sem comunicação, de nada te serviu. Volta para a terra e testemunha o meu amor junto dos sofredores. Volta para a terra. E aquele homem observava Jesus e via que o nosso mestre era todo luz, mas que as mãos dele ainda traziam as chagas da cruz. É preciso machucar as mãos, meus irmãos. É a hora de recebermos os nossos cravos. É preciso deixar o orgulho de lado e entrar nessa empresa bendita, desse movimento maravilhoso chamado Evangelho. Derrubemos as paredes religiosas que nos dividiram e amemos com todas as nossas forças, porque nós não temos mais direito de impedir a falange imponente do bem que está vindo modificar esse mundo. Somos convidados a participar. É preciso machucar as mãos. Que cada criatura aqui, com os seus dons recebidos de Deus, possa também atuar nessa empresa bendita. Que cada um de nós descubra aonde somos chamados a trabalhar. E nós não estamos falando de casa religiosa. Nós estamos falando do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso lar. Que o Senhor Jesus nos auxilie nesse trabalho e esteja sempre conosco. E por todo o amor que circulou nessa sala, pela ligação que tivemos entre nossos corações e que eu desejo nunca se acabe, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos, e que Maria de Nazaré, a nossa mãe, com o seu manto bendito, envolva cada coração aqui representado. Que a luz de Jesus chegue aos nossos lares, aqueles parentes mais difíceis, aqueles amigos e amigas que não compreenderam o nosso amor, que as energias que aqui circulam cheguem até lá, e que nós, que recebemos agora essa chuva de luz, que é comum nesta casa, possamos levar adiante a luz do Cristo. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos, hoje, agora e sempre.